em 2019, né, que foi aqui no bairro Três Figueiras, que são os empreendimentos de luxo, né, que é o capítulo 1, que agora a gente está, nos próximos meses, estamos entregando esse projeto. São 16 apartamentos com conceito de casa, com piscinas privativas, né? E aqui no bairro Três Figueiras, onde é a nossa sede, ao lado do Colégio Farroupilha, nós já entregamos um outro empreendimento na Rua Balduino, que é a rua do nosso escritório, também um conceito de bastante design, arquitetura, e que esse também é um projeto de alto padrão, né? E temos um terceiro empreendimento aqui no bairro, que é o Magno Senior Living, né? Que é na frente do capítulo 1, na Carlos Huber, que é um projeto inovador na área de terceira idade, saúde, né? E nesse período, a partir daí, fazendo uma rápida retrospectiva da BR, a empresa cresceu bastante. E aí, hoje nós temos projetos em outros bairros, como é o Quarto Distrito, né, que é o 4D Complex House, que é onde te referisse aí a essa obra do Cobra, né, e a gente tem um projeto aí um projeto de grande porte, né, que foi 100% vendido, e agora estamos numa segunda fase de lançamento. Ali são 440 apartamentos que a gente lançou há um ano atrás. Vendemos todos esses 440 apartamentos. E ele é um projeto multiuso, né, que tem uma parte de gastronomia, tem essa parte residencial e tem toda essa conversando com arte urbana, né, que é com essa pintura e esse mural do Cobre. Pois é, eu ia te perguntar sobre isso. Vocês estão divulgando o empreendimento no bairro Chácara das Pedras e fazendo uma série de ações no Iguatemi, palestras sobre arquitetura, sustentabilidade, enfim. E no Quarto Distrito, vocês lançaram essa obra com este projeto multiuso, fizeram o mural do Cobra. Eu te pergunto o seguinte, uma construtora constrói, né? Por que que a ABF, além de construir, cria esse tipo de ação, esse tipo de interação, digamos assim, com a comunidade do local? Na verdade, até a gente viaja bastante, busca referências e a gente sempre fala que a nossa empresa ela pensa fora da caixa, né? A gente gosta de pensar fora da caixa e nossos projetos são disruptivos, né? E a gente também fala muito em legado tanto para o bairro onde estão os nossos projetos, como para as futuras gerações, né? Então a gente tem essa responsabilidade de entregar coisas que impactem positivamente, né? Então é um pouco da características da nossa empresa. Eu morei um tempo em Barcelona e a gente visitou muitas áreas revitalizadas na Europa, Estados Unidos, buscando benchmarkings para fazer esse projeto no Quarto Distrito, né? E as nossas obras, em geral, têm bastante relação com arte, né? Até os projetos aqui do Três Figueiras têm essa relação com arte. A gente procura, o capítulo 1, a gente vai entregar uma galeria de arte com obras que serão itinerantes para o empreendimento, né? E ali ali no 4D Complex, que daí é uma coisa mais, é um bairro que está sendo revitalizado, como vários que tem na Europa, conforme eu falei, e que conversa com arte urbana, que são murais de grafite, né? Isso, e tem um exemplo mais clássico disso, é Miami, né? Que é o Wynwood, que é um bairro todo ele foi revitalizado baseado na street art urbana, né? No grafite, que era um gueto porto-riquenho, que ninguém entrava há 10, 15 anos atrás, que hoje é o lugar mais instagramável de Miami, né? Então, o Quarto Distrito tem toda essa pegada, né? Então, a gente, por isso, fez esse investimento e né, foi muito desafiador para nós conseguir trazer o Eduardo Cobra para cá, como ele é um artista renomado internacionalmente. Então, foi um esforço grande que a gente fez, mas a gente acha que é importante para o bairro, para o nosso projeto, né? Que é um projeto de grande porte, tem várias fases, né? E que também tem uma pegada de urbanismo também, né? Ele tem um boulevard que liga ali o Quarto Distrito ao Moinhos de Vento, né? Então tem uma série de coisas diferentes e que entregam valor para aquela região. Ô Eduardo, e algum palpite para o
o quarto distrito ser o point, digamos assim, a ociosidade ou o espaço que pode ser aproveitado e nunca se olhou com os olhos que a gente está vendo hoje? Tu tem algum palpite para isso? A gente vê assim, e até acompanhando o que existe fora do Brasil, né? O próprio Barcelona, que tem um bairro ali que é o Poblenou, @22, que passou por um processo de revitalização nos últimos 20, 25 anos, que hoje é o maior, é o polo de tecnologia de Barcelona, onde estão as empresas de tecnologia todas ali, e é totalmente um bairro revitalizado, né? Já numa fase mais madura que o quarto distrito, mas hoje é um lugar que rivaliza em preço de metro quadrado com as regiões nobres de Barcelona, sendo até mais caro, e é o lugar que mais se constrói em Barcelona. Então, acho que a gente tem uma referência parecida. Ele fica, esse bairro fica ao lado do centro histórico de Barcelona, como o quarto distrito fica ao lado do centro histórico de Porto Alegre. Ainda no nosso caso aqui, o quarto distrito fica entre o centro histórico e o Moinhos de Vento, um dos bairros mais nobres, né? E assim como o @22, que lá fica virado para o Mediterrâneo, aqui nós estamos virados para o Guaíba e o Porto Sol, né? E acho que se fala muito no quarto distrito já de 20, 25 anos para cá, né? Talvez um pouquinho mais, desde que aquelas indústrias começaram a abandonar aquela região, por ser uma região estratégica em termos de localização, por ter essa conexão com o Guaíba, né? Que Porto Alegre está resgatando agora nos últimos 2, 3, 5 anos, né? Com o Embarcadero, com a Orla. Então, eu acho que Porto Alegre despertou para isso, para fazer essa conexão com o Guaíba, que é uma coisa que aconteceu já nas cidades da Europa, te conectar com ou com o mar, ou com o rio. E aí isso vale para Copenhague, vale para Oslo, para Barcelona, para Lisboa, para Londres, tá? E então acho que Porto Alegre resgatou e está começando a resgatar isso. O quarto distrito, essa pegada de gastronomia, cerveja. Hoje o quarto distrito é o bairro que tem mais cervejarias no Brasil, tá? Então isso é uma coisa de 5, 10 anos para cá, e agora está chegando, vamos dizer, os empreendimentos imobiliários, e a gente tem que ter muito cuidado para ter empreendimentos imobiliários de qualidade que conversem com esse mood do bairro, né? Até perguntando sobre isso, Eduardo, como é que, por exemplo, levanta um prédio? Porque eu tive que trabalhar junto com meus irmãos, foi montar uma casa e foi uma briga porque um não gostava da cozinha, um não gostava da sala, a organização tinha que ser de outra forma. Como é que se decide isso? Tem pesquisa de opinião, tem projeto? Como é que se pensa a logística de cada apartamento, cada prédio, para, enfim, pelo menos agradar a maioria, né? Eu vou emendar nessa pergunta do Vicente, Eduardo, a questão do perfil, né? Quem será o morador do quarto distrito e que tipo de pesquisa vocês fizeram e identificaram, obviamente, através de pesquisa, né? Que tipo de empreendimento fazer nessa região? Sim, na verdade a gente trabalha bastante com pesquisa, né? Nesse caso do quarto distrito, a gente fez uma pesquisa com a Brem, que é uma empresa de Curitiba, que até faz pesquisas para a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, é uma empresa das mais renomadas, ou a mais renomada, nesse segmento de imobiliário, né? Então, a gente fez uma pesquisa, isso aí há 2 anos atrás, praticamente, sobre o perfil, sobre a questão socioeconômica, todas as migrações, né, que podem existir, quem vai morar lá, de onde ele vem, né, esse potencial cliente, consumidor. E em cima disso a gente desenvolveu um produto, né, que é um produto que acho que a gente chama de a primeira camada lá do quarto distrito, né, que essa primeira camada ela tem que ser uma camada para um público jovem, né? Então que é o público que frequenta hoje o quarto distrito, né? Então nós temos unidades. A gente tem unidades bem compactas, unidades que é um conceito moderno de morar. Tu tem unidades compactas, privativas e tu usar da infraestrutura comum, das piscinas, dos espaços de coworking, dos espaços de cozinhas comuns e do próprio galpão, onde vai ter um espaço gastronômico grande lá. Então, o apartamento em si é para a pessoa dormir, é um espaço que ele tem uma área de 17 até 30 metros quadrados, né? Então é bem compacto, mas para o jovem que ele usa, que ele vai para a piscina e pode trabalhar na piscina, pode trabalhar tem um espaço coworking, tem academia,
Então e é um espaço que é um tipo de produto que já se faz bastante em São Paulo, agora aqui em Porto Alegre começou a se fazer isso, né? E em relação a, tipo assim, a gente tem algumas tipologias de produto, respondendo a primeira pergunta, que daí a pessoa pode optar, tem a opção com sacada, tem a opção com floreira, tem a opção sem sacada, que é um pouco mais econômica, tem, a gente chama de penthouse, que são as unidades viradas para o Guaíba, que tem um terraço, que ele pode botar uma pequena jacuzzi, uma pequena piscina, né? Então, essas são as chamadas penthouse. Então, tem uma variação de tipologias, né? E agora, nós acabamos de lançar os lofts. Os lofts são, a entrada é pela pintura do Cobra, e eles são no segundo pavimento uma fábrica de 100 anos. Então, são lofts genuínos, que eles ficam dentro dessa fábrica e até tu usa um pouco da estrutura da fábrica antiga, né? Ela é tijolo aparente. Isso aí são os verdadeiros lofts do Chelsea, né? Os lofts lá do Soho, de Nova York, né? Que eram no próprio galpão, né? Então, agora nós estamos no lançamento desta fase. São 41 lofts que são nesse segundo pavimento da fábrica, que é uma fábrica de 100 anos. Então, vai poder morar num prédio de 100 anos, né? E embaixo é um food beer hall gastronômico, que a gente estará divulgando nas próximas semanas. Aí, quem vai operar e como é que vai ser essa operação. O Eduardo, e o gaúcho, ele tem maturidade para, enfim, compartilhar lavanderia, compartilhar, enfim, espaços... Não dá muita briga, enfim, eu tenho essa dúvida, porque Sim. Eu vejo muito gaúcho individualista, e nesse ponto, assim, será que não dá muita confusão, ou esses jovens aí estão mais de boas? Tipo assim, acho que assim, é muito realmente para os millennials, né, que usam uma geração muito, que ela está muito conectada, né? E é uma geração que compartilha muito, né, Eduardo? Exatamente. Então, em São Paulo, isso é muito comum, né? A gente tem compartilhamento de tudo, né? E a gente tem algumas coisas novas, por exemplo, que aí características desse jovem, né? Por exemplo, ali a gente tem só 30% dos apartamentos com vaga de garagem. Então, 70% não tem carro, não tem garagem. Tá? Então, aí ele pode usar bicicleta, né? Que por ser uma região plana e próxima de tudo, pode andar a pé e até o transporte público, né? E esse jovem também já tem muito jovem, que é os millennials, que já não, que a grande, vamos dizer assim, o grande objetivo, o sonho do cara não é ter um carro, né? Como era da nossa geração, né? A minha cunhada não consegue aceitar que a gente não... Eu e meu irmão, a gente não tem carro, Eduardo. E ela não consegue... Então, tu vê que eu não tô falando, né? E a gente nem pretende comprar um carro. Pois Meu Deus, na minha cabeça daí, não tipo entra assim, isso. ela disse, como? Vocês não conseguem? Não, a gente consegue, tá de boa. Né? Eu sou que nem a tua cunhada, eu não consigo entender. Mas essa geração, tipo assim, e até a gente estranha um pouco, né? Mas a questão dos aplicativos é outra maneira de se locomover, né? Que é o aplicativo, o Uber, né? Enfim, qualquer aplicativo. Eles usam muito o aplicativo, né? Então, eles nem querem usar o carro, ter carro, né? Ter carro próprio, né? Então, isso é um outro exemplo de uma mudança comportamental que a gente... E aí, tipo, chegou a ter, assim, uma demanda tão pequena pelas vagas, que daí até depois estimulamos, assim, a venda das últimas vagas, né? Que realmente esse cara não... Então, ele tem... É uma mentalidade diferente, né? Esse millennial aí que tem entre 20 e 30 anos, né? E... ele tem valores diferentes e até ele gosta de patrimônio histórico, gosta de arte urbana, né? E qual é a metragem desses apartamentos do Quarto Distrito? Daí, então, conforme eu te falei, teria essas unidades mais compactas, né, que tem 17 metros, tá? Porque eu queria entrar no assunto dos microapartamentos, Eduardo. A gente fez uma matéria recentemente sobre isso, que é uma tendência muito forte em São Paulo, os microapartamentos, e que o Rio Grande do Sul tem preços muito mais baixos ainda. Sim. Até essa tendência começa a chegar aqui, né? Nós temos essas unidades que
a gente chama aí, seriam as menores seriam super compactas e as maiores seriam compactas, né? A gente chegar nos lofts que a gente está lançando agora, a gente começa em 15 metros quadrados e tem unidades até 35 metros quadrados. Essas unidades de 35 metros quadrados já são grandes para esse padrão. Daí a gente chama de loft office, porque ele pode ter um escritório junto, para o cara trabalhar de casa. Então, as de 15 metros é só loft para ele dormir, né? Com uma cozinha que funciona integrada ali. Tu pode também colocar um mobiliário, que ele seja um mobiliário, esse mobiliário é todo ele, pode ser, ele vai mudando, a cama, ela vira um armário, hoje tem muitas opções de mobiliário que eles acabam sendo reversíveis, né? Então ele muda aquilo vira uma sala de jantar, vira um quarto, e acaba isso sendo E também tu usar, por exemplo, tu vai lá, ali no caso, nós temos 2 piscinas, né, nos andares dos rooftops. Então o cara pode ir lá trabalhar na piscina, né? E aí aí esse imóvel fica acessível, porque esses imóveis começam em 250 mil, 280 mil reais. E tu pode financiar 70% dele, quase, 60% pelo menos. Uhum. Então, quer dizer, ele cria acesso tanto para o cliente que vai comprar, como também nós temos um perfil de um cliente que compra para investir e depois tu loca para esse jovem. Sim. Porque eu fiquei me perguntando, poxa, mas esse jovem ainda tem essa cabeça, né? Que nem eu tenho. Meu sonho eu tinha 2 objetivos quando eu era adolescente. Tá, vamos lá, vamos aí. Um era aprender a dirigir e ter o meu carro, e o outro era ter minha casa própria. E eu acho que essa questão eu tenho um filho de 20 anos, né, Eduardo? E ele não tem o menor interesse, assim, por enquanto, neste assunto. Mas já está dirigindo e já está com carro. Então eu acho que, eu não sei se isso é uma coisa dessa geração ou se isso vai mudar nele ao longo da vida, né? Sim. Até se tu a gente tem pesquisa nos Estados Unidos, da Europa, que é maior até esse número de jovens, esse percentual de jovens que não querem carro. E até daí tem uma outra fatia, né, que é desses jovens, que são os nômades digitais, né? Que eles vivem um pouco que daí esse produto, quem faz a gestão dele é a House Eats, são uma empresa de São Paulo. E daí tu pode botar ele coloca ele numa plataforma, semelhante a um Airbnb, e tu loca ele no período que tu não está usando. Ou tu é um investidor e coloca ele sempre, daí pode locar por curta, média ou longa temporada. Pode alugar até por dia, né? E então tem a opção do seu investidor, e daí tu usar a plataforma, e até daí tu acabar, às vezes aumenta o teu potencial de locação, que tu aluga por curto espaço e ganha mais. E também pode até para o jovem que comprar, quando ele não está usando, ele alugar ali pela plataforma. Eu vou morar na Europa um tempo, tá? Uhum. E até tem muito isso, né? Dos caras, tem pessoas que trabalham à distância agora, né? E o cara trabalha morando em lugares diferentes. Ele mora em 4, 5 lugares por ano. Também tem esse perfil de pessoas, né? Então, daí agora, um dia ele vai vir morar aqui no Quarto Distrito, que é o bairro mais cool de Porto Alegre, esse prédio onde tem o painel do Cobra. Lúcia e Eduardo, eu vivi uma época num 12 metros quadrados. Na largada eu achei que ia ser impossível, tá? Mas é bem... Quanto? 12 metros quadrados. É pequeno, menor que os nossos, né? Isso. Aonde, Vicente? Lá na França. No teu intercâmbio. E mas aí vai ser impossível estudar, mas tinha as áreas comuns, que tinha salas, computadores, enfim, que a gente levava lá. E era muito gostoso. No início eu achei que era impossível, mas tu bota o fone, tu vai lá, tu consegue, às vezes, socializar com pessoas que tu nunca imaginou que tu tinha. Exatamente. Então, co-work, né? Acho que normalmente eles têm co-work nesses espaços, né, Eduardo? Tem um co-work grande, né? O cara pode ficar ali no co-work, tem uma recepção, tem o próprio, lá embaixo, tem o Food Beer Hall, né? Que é gastronômico, que vai ter várias operações gastronômicas. Tem a piscina, tem a própria academia, que vai ser uma academia gigante, né? Então tem espaço gourmet, tem cozinhas, são cozinhas que tu pode usar elas de uma forma comum, né?
E é bem isso que tu falasse, Vicente. O jovem também, aquilo ali, ele cria uma comunidade ali, né? Sim. E ele acaba, aquilo ali, ele serve como uma socialização, né? Sim, é verdade. E que outros perfis, que outras tendências vocês estão percebendo, além dessa dos microapartamentos e espaços compartilhados? Daí nós temos um outro produto que vai, de certa forma, para o outro extremo, né, que também é um produto inovador nosso, da BF, que é o primeiro do Brasil, que é o Senior Living, né? Nós lançamos o primeiro aqui no Três Figueiras, já estamos entregando, vamos entregar agora no final do ano, e lançamos agora, no passado, o segundo no Moinhos de Vento. Então, esse produto é focado no investidor e é voltado para a terceira idade. E com os 3 graus de dependência, grau 1, 2 e 3. Ele seria uma reinvenção da clínica geriátrica tradicional, que é improvisada numa casa. Ele foi todo ele pensado para o idoso. Então, tem piscina térmica, restaurante, cinema, tem a academia, e quem vai operar é uma empresa na área médica, que vai ter, ele tem elevador maca, tem oxigênio em alguns quartos. Então, dentro da questão demográfica, né, a gente está passando por um processo de envelhecimento nos próximos 15 anos importante. Porto Alegre é a capital que tem mais idosos do Brasil. Então, esse produto também foi um produto muito bem aceito, né, a gente vendeu muito bem. E é uma outra tendência que a gente quer. Hoje tem o idoso que já começam a ter dependências, demências, o Alzheimer, e as famílias são menores. Quem que vai cuidar deles, né? E eles precisam ter um lugar adequado. E também até quem tem grau de dependência 1, por exemplo, que é o idoso saudável, ele também precisa de socialização. E ali nesse espaço ele pode se socializar com outros idosos, né? E vai ter uma programação diária ali de como fosse um resort, né? Urbano. E então é um outro produto que a ABF desenvolveu. Foi o primeiro senior living de luxo no Brasil, o primeiro em formato de condo-hotel aprovado na CVM. E é um projeto que a gente também está agora com o processo de replicar ele, fazer outras unidades, talvez em Porto Alegre mais uma, em outras cidades do Brasil, né? Legal. Bem bacana, muito né? legal. Olha, adoramos o papo. Parabéns pelo trabalho de vocês, Eduardo, da incorporadora BF Developments. Obrigada pelo papo. Muito obrigado e boa tarde, um abraço para vocês. Foi um prazer conversar com vocês. Valeu, abraço.